Igão do Podpah descobre a Red Pill e fica em choque. Então, vocês viram essa? O Igão do Podpah levou o Bruno Fabio e um outro convidado para falar sobre a Red Pill, né? Muito por causa do hype da série aí, Adolescência, que tá bombando e que tá todo mundo comentando sobre. Aí, claro, né? Eles sendo hoje o maior podcast do Brasil, e eu disse o maior, né? Não o melhor. Isso daí eles não são, mas nem de longe. Eles são o maior podcast do Brasil porque nossa população é uma população totalmente imbecilizada e idiota, que nem os dois apresentadores, o Igão e o Mítico. Então, né? Por isso que acabou sendo o maior podcast do Brasil. Os caras adoram levar funkeiros, alguns atores aí da Rede Globo, inclusive o Ryan Santos e alguns outros criadores de conteúdo falam sobre a suspeita do Podpah ter sido comprado pela Rede Globo, o que na minha cabeça faz total sentido, porque, bom, os dois caras são muito gananciosos, isso eles deixam bem claro, e aí se a Globo chegou com uma quantia que brilha os olhos e fez uma oferta para comprar o podcast deles e eles continuarem apresentando, eu creio que eles podem ter topado, né? Não acho que isso seja uma viagem aí dessa rapaziada que tem essa teoria, mas não é nada confirmado. E aí eu vi só algum trechinho também desse podcast aí deles falando sobre a Red Pill, porque, porra, não dá pra ter paciência pra assistir mais de 1 hora de Podpah, né, rapaziada? Vamos combinar. E aí eu vi esse trecho aí, eles falando sobre a Red Pill, aí o Bruno Fabio começa falando dos perigos da Red Pill, e aí o outro convidado começa falando que, em vez dos caras serem mais desenrolados, se desenvolverem mais, de chegarem em mulher, aprender a chegar nas minas, eles começam a se vitimizar e a colocar a culpa de tudo nas mulheres e na hipergamia. Começam a dizer, segundo ele, né, o convidado, que a culpa de tudo é das mulheres e que elas são más, que elas só querem os bandidos, só querem os caras do 1% e etc. E aí ele acabou concluindo que isso daí é uma coisa muito prejudicial aos jovens e à sociedade como um todo no geral. E o Igão do Podpah chegou cumprimentando. O Igão, sempre que ele vai falar alguma coisa, ele fala merda, é impressionante. Mas aí ele chegou cumprimentando também, botando um terror na rapaziada. Nossa, Red Pill é a pior coisa do mundo, é um mal que está cometendo a juventude brasileira e por causa disso todo mundo vai sofrer, as mulheres, como é que elas vão ficar nessa história? E tipo assim, que nem eu gravei um vídeo sobre o feminismo ontem ou antes de ontem, que eu postei aqui no canal, eu falei a mesma coisa, que todo movimento que é muito extremo acaba dando merda. Porque tem muita gente aqui na Red Pill que absorve o conteúdo, aprende uma coisa ou outra ali que agrega para o homem, tira uma sacada ou outra, ou tem uma percepção nova que não sabia e continua vivendo sua vida. Claro, um pouquinho mais esperto, sabendo mais como funcionam os jogos dos relacionamentos e tudo bem. Ele fica com aquele conhecimento ali, fica um pouquinho mais esperto, mais astuto, consegue ali identificar umas red flags que antes ele não percebia e segue a vida dele, tá ligado? Não é nada que o cara vai ficar dentro do quarto escuro confabulando horas e horas que as mulheres isso e aquilo e nutrindo aquele ódio mortal por todas as mulheres do mundo. Não, isso daí são aqueles 5 a 10% que são mais extremistas do movimento, às vezes mais ali a galera até da Black Pill, né, que é uma outra vertente aí da Red, que é um pouco mais extrema, vamos ser sinceros, mas tem muita coisa na Black Pill que é verdade, principalmente aquela questão da aparência, né, que as mulheres realmente se importam muito, muito e muito com a aparência dos homens. Eu gostaria de convidar vocês, se estiverem gostando do vídeo, a dar um like no vídeo para ajudar o nosso vídeo a ser bem entregue e a se inscrever no canal para ajudar aqui o canal a continuar crescendo e a gente continuar produzindo vídeos. E aí o Igão começa a colocar essa questão da Red Pill como se fosse a pior coisa do mundo, que coisa horrível, abominável. Aí na hora eu pensei, mano, esse cara aí chamou o Lula no podcast dele e ficou adulando o Lula.
fez uma pergunta que eu acho que todos vocês ouviram aí. Olha a pergunta que o cara fez, rapaziada. O cara que tem o maior podcast do Brasil. Ele colocou o Lula para sentar na mesa dele, olhou no olho do Lula e falou assim: "E aí, Lula, o Fidel Castro, ele é gente boa? Ele era gente boa, Lula?" Aí o Lula falou assim: "Não, o Fidel Castro é gente boa, gente boníssima". Aí eles ficaram dando risada, ele e outro débil mental do mítico: "Ha, ha, 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 que legal, Fidel Castro era gente boa". Ô, porra, aí o cara quer vir criticar aí o cara quer vir criticar a Red Pill, mano. Ah, vai tomar no seu cu, igão, vai tomar no meio do seu cu, seu trouxa. E eu tô ligado que ele tá louco pra dar strike na rapaziada que critica ele, e a rapaziada tem que criticar, porra. Vocês são 2 débeis mentais, porra. São 2 ignorantes, burros. O Mítico até que tem mais mérito, porque ele produz conteúdo faz muito, muito tempo, e ele não veio de indicação de Cocielo, da indicação de Felipe Castanhari, porque a gente sabe que assim é fácil crescer no YouTube. Com um padrinho te chamando pra gravar vlogs e vídeo junto com ele o tempo inteiro num canal bombado, que era do Cocielo e depois do Castanhari e de algumas outras personalidades. É fácil crescer no YouTube, porra. Não vou dizer que os caras não têm mérito nenhum de ter o podcast deles no auge e tal, fazendo todo esse sucesso que faz hoje. Mas grande parte desse mérito é justamente porque eles dois são burros e imbecis e se importam com coisas toscas, com futilidades, com quem comeu mais mulher no rolê ontem, tu ou ele? Ai, quem tá mais na moda, eu ou ele? Ai, quem tá mais no hype, eu ou ele? São só esses papos aí que tem no Podpah, não tem uma bosta de uma reflexão, não tem a porra de merda nenhuma que agregue. E quando vem um convidado com um casezinho um pouquinho mais elevado do que o dos apresentadores, eles conseguem trazer o QI do cara pra baixo, porque eles começam a fazer pergunta merda atrás de pergunta merda, que até uma vez o Wagner Moura, se eu não me engano, ele estava falando da carreira dele. Tudo bem, eu não gosto muito aqui do Wagner Moura por causa da questão e do posicionamento político dele. Mas o cara é um baita ator, com uma baita carreira, uma baita experiência na área dele. Já gravou filme fora do Brasil, fez grandes filmes aqui nacionais também. O Tropa de Elite, eu acho que é o mais conhecido deles, né? E aí o Wagner Moura estava querendo falar da carreira dele e tal, querendo levar o papo para um nível acima, entendeu? Um nível que os 2 apresentadores do Podpah, por mais dinheiro, influência e status que eles tenham, eles não estão acostumados com um nível de conversa um pouco acima, que não seja algo de QI 80, de QI 70, que deve ser ali onde eles estão beirando. Aí o Wagner Moura uma hora olhou pra cara deles e falou assim: "Porra, rapaziada, vocês não estudaram porra nenhuma da minha carreira, vocês não estão entendendo o que eu tô falando aqui, que porra é essa?". Não foi exatamente com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. E isso repercutiu bastante na internet e tal, na ocasião. E aí o Wagner Moura deu essa comida de rabo neles ao vivo. E eles receberam uma enxurrada de crítica e ficaram putos como eles sempre ficam. É isso que eu falo. Não é mais fácil vocês lerem uns livros, estudarem, pegarem a bosta do dinheiro de vocês, investir em conhecimento, caralho, pra vocês não ficarem passando vergonha na internet, no podcast de vocês, do que ficar dando strike em todo mundo e querendo lutar contra o Brasil inteiro, querendo provar que vocês são super inteligentes, super capazes de manterem uma conversa num alto nível, quando vocês não são. Vocês são 2 idiotas que saíram da miséria não, mas da pobreza, vamos dizer assim, ascenderam socialmente por causa do YouTube, porque tinham bons contatos, o Igão muito por causa do Cocielo e do Castanhari, como eu falei, e aí chegaram num patamar mais legal financeiramente falando. Isso aí tudo bem, o YouTube proporcionou isso para muita gente, ainda mais quem começou mais antigamente ali, principalmente em 2010, que basicamente todo mundo que entrou e teve consistência na plataforma ascendeu socialmente e financeiramente. E aí voltando para o que eu estava dizendo, o Podpah não é aquele podcast que tem alguns episódios muito bons, que tem episódios de muito alto nível, que tem aquela puta reflexão, aquela coisa que agrega. Não, é mais futilidade e imbecilidade. E como o brasileiro gosta disso, né? Pô, casou certinho, pô. Os caras tinham bons contatos. A partir desses bons contatos que eles tinham, eles podiam trazer bons convidados. E aí começava com aquele papo de boteco, imbecil que brasileiro adora. Por isso que deu super certo, pô.
Mas aí a gente tem que vir aqui e falar: "Porra, esse podcast é bem limitadinho, hein. Vocês não agregam muito pra sociedade, vocês são burro, vocês falam merda pra cacete". E é verdade. Os cara ficam puto, que nem eu falei, pega um livro, vai estudar, vai volta pra escola, faz alguma merda caralho, vai fazer alguma coisa da vida, vai adquirir um conhecimento, não é tão difícil, porra. Agora eu vou pegar até um exemplo, o Jô Soares, que tinha um trabalho parecido com o deles e, pô, rapaziada, não tô comparando o Jô Soares com o Igão e Mítico, pelo amor de Deus, mas, porra, olha o conhecimento que aquele cara tinha. Pra ele ter um programa de entrevistas ali consistente, com bons papos, com boas visões, com bons convidados, o cara teve que estudar pra caralho, o cara teve que adquirir um conhecimento fudido, por isso que ele tinha o prestígio que ele tinha. Mas agora se vocês querem ir por outro caminho, o caminho mais fácil, quer sentar com funkeiro, com boleiro e falar abobrinha, beleza mano, mas vocês têm que aceitar as críticas que vão vir, porque elas vão vir, e merecidamente. E aí os caras querem dar opinião sobre Red Pill, porque viram uma sériezinha de esquerda enviesada. Ah, pelo amor de Deus, pô. Vocês trouxeram o Lula no podcast de vocês, levam bolos, levam uma pá de político. Esses, sim, fazem um puta mal pra sociedade, roubam o dinheiro que eles roubam, falta em hospital. Aí na época da pandemia, que a porra do Bolsonaro começou a fazer loucura e falar merda, queriam tocar toda a culpa no cu dele. Só que, porra, quem foi que roubou dinheiro anos e anos e anos, quase 20 anos, da saúde pública, foi o Partido dos Trabalhadores. Vocês acham que esse dinheiro aí que foi roubado não precisou para respirador, para leito, para mais hospitais? A gente conhece aquela célebre frase do Ronaldo Fenômeno: não se fazem Copas do Mundo com hospitais. É, mas aí depois de 10 anos chegou o Covid e morreu uma pá de gente. Então a gente tem que aceitar as coisas como são. Se a gente tomar certas escolhas erradas como sociedade, uma hora a gente vai colher o rebote dessas escolhas, as consequências delas, né. E aí os caras querem meter essa de que a Red Pill é um puta problema. O Guilherme Boulos também tá fazendo a mesma coisa, né, por causa dessa série aí, o pessoal não sabe assistir a série e ver todos os lados, tá, mas por que que tem esses red pills? Ah, será que é porque o movimento feminista apurrinhou tantos homens, entrou tanto na cabeça das mulheres, mudou totalmente o comportamento delas, e isso ia ter uma consequência, e a consequência tá chegando agora com a red pill? É, isso daí eles não querem falar. Ou de várias outras coisas que envolvem a red pill, que envolvem esse contexto, né, do que tá acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro também. Ninguém quer falar disso. Nego quer pegar: "Ah, esse incel, esse red pill aqui, a culpa de tudo é deles, vamos começar a combater eles para melhorar a sociedade", mas a gente sabe que não é assim que acontece. Primeiramente, para melhorar um pouquinho o Brasil nunca vai dar certo, mas para melhorar um pouquinho essa merda aqui, a gente ia ter que primeiro olhar para a questão política, porque isso é o que destrói o país de uma forma que não tem mais volta. Mas isso ninguém quer fazer, né. É mais fácil vir com um discursinho tosco e burro, idiota, padrão Podpah, padrão Igão, padrão Mítico, e começar a jogar a culpa de tudo em incel e na red pill. É o mais fácil a se fazer, né, rapaziada? Aí os caras vão por esse caminho aí. Ainda mais se a teoria que eu falei no começo do vídeo, que o Podpah é da Rede Globo, se for verdade, aí tá explicado. Aí é narrativazinha da emissora estatal do governo petista e esquerdista para confundir ainda mais a cabeça do jovem, criar um monstro e colocar toda a culpa nesse monstro e tirar a culpa dos verdadeiros monstros que assolam a sociedade, que são esses políticos vagabundos, tanto de esquerda, tanto de direita, mas que o povo adula e adora por aí, né. É mais fácil culpar a Red Pill do que os verdadeiros culpados, infelizmente. E esse foi mais um videozinho do caos para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado, peço que deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no nosso canal para ajudar aí o nosso canal. Valeu, abraço rapaziada.